Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? Aleluia, Deus seja louvado. Após um momento de oração, momento de louvor, nós somos felizes, somos alegres, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo João, vamos ali no capítulo 15, e vamos estar lendo a partir do versículo 1. Evangelho segundo João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, que sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Só até aqui, curve a sua fronte. Deus amado, Pai querido Jesus, graças te damos, bom Deus. Até aqui, Deus, tua destra fiel, maravilhosa, tem nos guardado, protegido, sustentado e conduzido à frente, Senhor. Que neste momento, Deus, nós possamos diminuir, mas que o nosso coração, a nossa mente, Senhor, estejam atentos, quebrantados, preparados, Senhor, para receber aquilo que o teu Espírito, Senhor, tem para nós, Senhor. Ministra, Senhor, de modo sobrenatural, Deus, transformando-nos, Senhor, em vasos de honra, Senhor, repletos do teu azeite, da tua unção, Senhor, para que transbordemos segundo a tua vontade, Senhor, e que frutos sejam encontrados, Senhor, a partir de nós, para honras e glórias do teu nome. Assim te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Palavra, acredito que muito conhecida, muito citada, mas eu gosto sempre de dar uma contextualizada aqui, né? Senão a gente fica meio perdido. Primeiro ponto aqui que eu acho que é muito interessante, isso daqui é um discurso de despedida de Jesus para os seus discípulos. Isso aqui está acontecendo na última ceia, né? O momento que Jesus estava ali reunido com os apóstolos, com os discípulos, e Judas já no capítulo 13 já tinha ido lá fazer o que convinha, e ele estava ali dando as instruções àqueles apóstolos que ainda não estavam entendendo o que haveria de acontecer na sequência. Eles não estavam entendendo muito bem. No versículo 14, Jesus já insere a figura do Espírito Santo, que haveria de vir como consolador para eles. Ele vai falar ainda mais à frente no capítulo 15, que esse mesmo Espírito Santo haveria de lembrá-lo de tudo aquilo que eles haviam recebido, de tudo aquilo que ele havia ensinado, e ele está ali preparando o ânimo, né? E trazendo à memória todo o ensino, tudo aquilo realmente que eles que caminharam com eles necessitavam de ter as mãos em coração para suportar o que haveria de acontecer. E uma das coisas que é muito interessante é que Jesus ali, e a gente diz que a última ceia é o momento do nascimento da igreja. Ali ele começa a explicar, né, o papel essencial, a importância do que era ser igreja do Senhor. Porque quando fala-se, né, quando Jesus declara que ele é a videira
verdadeira, e a melhor palavra talvez aqui não fosse verdadeira, porque aí tipo assim, então existe uma videira falsa, né? Não é bem assim. O texto ele vai falar da videira eficaz, aquela que realmente dá bom fruto. Essa é a videira, nesse sentido que é a verdadeira, aquela que finalmente haveria de fazer aquilo que apraz ao Senhor, ao seu agricultor, aquele que a cuida, aquele que a planta, né? Porque se você voltasse lá em Isaías, do capítulo 5, de 1 a 7, ou mesmo ali em Jeremias, vou ler Jeremias 2, 21. Jeremias 2, 21 vai falar assim, só para você se situar. Eu mesmo, o Senhor, palavras do Senhor, né? Através do profeta Jeremias, falando à nação de Israel. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como que de vide brava, ou seja, cujo fruto não é bom. O Senhor plantou a Israel, o Senhor trouxe aquela nação à existência. E desde o início, o propósito do Senhor, né, é que fosse a nação que é o que vemos hoje, que impacta o mundo, pois através desta nação foi revelado quem é o Altíssimo Deus. Mas, naquele momento ali, Jesus falando com os seus discípulos, ele deixa claro que aquela videira que o Senhor havia plantado, e conforme os profetas já haviam dito, havia produzido fruto amargo, fruto ruim. O Senhor agora estava plantando uma nova videira, uma videira eficaz, cujo fruto era o fruto esperado pelo Senhor. É um fruto bom, é um fruto que percorre não somente aquele reino de homens, mas que percorre o reino do Senhor por toda a face da terra. Aonde a igreja do Senhor está, os frutos estão sendo vistos. E algo muito legal que às vezes a gente escapa assim, quando se usa, né, figuras de linguagem, quando se usa parábolas, quando se usa, né, ilustrações. Eu tinha essa tendência, não sei os irmãos, né? Acredito que era coisa só da minha cabeça, né? Mas sempre que falava de árvore e falava de dar frutos, eu tenho aquela mentalidade ainda de quando eu era criança, que a gente faz aquele tronquinho, né? A gente faz aquele tronquinho, aí bota uns negócios assim que é para ser tipo galho, e enchia de folha, né? E botava umas bolotas que eram os frutos, né? Assim que a gente monta, né? Minha capacidade criativa era limitada a isso. Mas quando eu paro para ler o texto, e o Senhor, ele não apresenta uma árvore, ele apresenta uma videira, ou seja, a árvore, né? Ou o vegetal que produz a uva. E quem já viu, ela é uma parreira, né? Ela vai lastrando, né? Ela vai crescendo. Se você largar, se você plantar uma sementinha de uva no chão e ela brotar ali, não presta de nada, porque vai morrer. A uva vai tocar o chão e vai ficar podre, não dá certo. Ela tem que ser conduzida ao alto, ela tem que ser cuidada, ela não pode só ser lançada e deixada ao relento, ela tem que ser cuidada, o solo tem que ser propício, o clima tem que ser propício, a época do plantio, há uma série de condições que são necessárias para que uma boa videira produza bom fruto. E isso aponta diretamente para o Senhor Jesus. Eu costumo lembrar, né, que o Senhor Jesus esperou, né, modo de falar, por 30 anos para fazer um ministério que durou 3 anos e meio. O momento historicamente oportuno, o momento exato, o momento quando olhariam para ele e o veriam como quem de fato ele era. Era necessário se cumprir uma série de condições antes que aquilo acontecesse, antes que fosse revelado o papel do Senhor. Mas ele traz aqui que ele é essa videira verdadeira, né? E nós seremos conhecidos e cuidados e tratados mediante o fruto. E aí eu olhava
E eu vi uma ilustração que me ajudou a compreender melhor isso, e eu quero compartilhar com vocês, onde eu vi não uma videira, eu vi um arranjo de flores, era até artificial. Confesso para os irmãos que o que eu vi era de plástico, né? Flores de plástico não morrem, são boas também. E aí, esse arranjo, ele trazia folhas e flores, vamos fazer de conta que essas flores seriam como frutos, e eles traziam aquilo arranjado, né, amarrado, e era torcido, e aquilo ia sendo feito em círculo, de tal modo que quando você olhava aquele arranjo sobre a mesa, isso fica na sala de reunião lá da minha igreja, e quando você olhava aquelas flores, tudo que você via eram as flores. O que você olhava e o que você via era somente as flores. Para você entender que havia uma série de galinhos, né, e de pêndulos apontando, e que eram ligados numa haste mais forte, você tinha que avançar sobre aquilo ali. Não era automaticamente visto ou percebido. Quem olhasse desatentamente pensaria que são flores simplesmente soltas, amontoadas no lugar, mas não eram assim, elas eram arranjadas, preparadas de tal modo que o que se via delas ocultava, escondia todo aquilo que está por trás. E o interessante é porque o arranjo ficou lindo por justamente trazer esse trabalho. E eu queria que você entendesse e trouxesse isso para a videira. Uma videira, ela é linda na medida que você olha e vê grandes cachos de uva, né, reluzentes ali, bonitos, prontos para serem degustados, prontos para serem transformados talvez em vinho, né? Você vê e fala, nossa, que videira maravilhosa. Mas a verdade é que poucos perceberão a qualidade do tronco principal, poucos notarão que alguns daqueles galhos não têm uvas, né? E outros têm mais de uma uva ali, mais de um cacho pendurado, a não ser, só tem uma pessoa que percebe isso, só tem uma pessoa que nota os detalhes dessa videira, como o Senhor disse, e o meu Pai, esse é o agricultor. O agricultor acompanha todos os pequenos detalhes. E aí eu quero trazer uma boa nova para você, porque há algo interessante, porque essencialmente nesse texto, duas palavras vão se destacar com grande protuberância, que é o permanecer e o frutificar, amém? Mas algo que choca, às vezes a gente fica assustado, né? Porque ele diz aqui que aqueles, né, que não dão, ele lança fora, ele corta e lança fora. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta e lança fora, né? Mas aí ele vai dizendo, mas aquele que deu, né? E todo o ramo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto. Aí às vezes a gente não presta atenção, mas no versículo 3 ele diz assim, ó, mas vós já estáis limpo pela palavra, para que vos tenho falado. Aqui o texto, ele está falando de Israel, nação, ele está falando para aqueles que estão ali, que são israelitas, né? Os primeiros discípulos do Senhor, que são ali do povo judeu, ele está preocupando, eles ficam preocupados, ele fala, não, mas fica tranquilo, vocês não são dos que estão sendo lançados fora, vocês que ouvem as minhas palavras e creem naquilo que eu digo, vocês já estão sendo limpos, vocês já estão sendo preparados para darem mais frutos. Nós, dos que aqui estamos reunidos ao redor da palavra de Cristo, nós, os que cremos que o sacrifício dele na cruz do Calvário cobriu minha multidão de pecados e me livrou da condenação eterna e hoje me conduz ao reino eterno do Senhor Jesus, nós já estamos sendo limpos por estas palavras. Nós, os que cremos e os que permanecemos. Esse é um detalhe, é isso que eu e você temos que estar muito atentos, porque é algo que às vezes até atormenta a vida do cristão. Eu já vi muito cristão sofrendo, querendo dar fruto,
Não, irmão, eu não estou dando fruto, o Senhor vai me cobrar. E aí uma vez eu ouvi isso, compartilhei até com uma pessoa. Você já viu uma árvore frutífera? Escolhe qualquer uma. No meu quintal eu tenho algumas, mas vamos dizer que fosse, por exemplo, uma goiabeira. E você tiver na sua casa ali uma árvore frutífera, seja ela qual for, né? Lá em casa tem também pé de acerola, às vezes tem uma bananeira, né? Árvores que dão frutos. Lá em casa não aconteceu, né? Mas a gente pergunta, vai que acontece. Na casa de vocês, alguma vez você ouviu uma árvore gemendo para dar fruto? Alguém viu a árvore? E de repente saiu uma banana, uma laranja. Ninguém nunca viu, né? Nunca viu. Ela dá o fruto naturalmente. À medida que ela cresce, à medida que ela cumpre o ciclo natural dela, e sim, à medida que ela é cuidada, ela dá o seu fruto no tempo certo. O ponto é que muitos não estão permanecendo e por isso se chocam em não dar frutos, ou outros nunca foram enxertados na videira verdadeira e por isso nunca viram frutos, e o outro não entendeu o que é dar o fruto. Algo tremendo e maravilhoso que o Senhor Jesus fez por nós. Quando Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, quando nos tirou daquele lamaçal do pecado e nos traz para o convívio com Ele, e nos lava e nos põe vestes brancas, Ele nos deu uma única ordem. Ele conhece a minha pequenez, a minha insignificância, porque se os irmãos não lembram, eu costumo dizer, eu sou pó, eu vim do pó e ao pó tornarei. Se hoje sou criatura vivente, é porque o Espírito de Deus habita em mim, e pela graça maravilhosa dele e a sua misericórdia, eu não sou consumido e destruído. E aí, sabendo ele que eu sou tão pequenininho, que eu sou tão falho, ele só disse para mim, Ney, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O meu propósito, enquanto ramo, é crescer na videira, fazendo a única coisa que ele me pediu, que é anunciar as boas novas de salvação, porque todo aquele que nele crê, não há de perecer, mas viverá eternamente. Os nossos frutos, eles vêm mediante o agir do Espírito Santo de Deus, que anseia por transbordar, por ir além de mim e de você. A palavra de Deus vai dizer, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, porque à medida que nós nos enchermos do Espírito Santo e cumprirmos aquilo que nos foi ordenado, porque essencialmente dos mandamentos de Cristo é aquele que nos foi ordenado, que à medida que nós pregarmos o evangelho e anunciarmos que não somos salvos por obras, que não somos salvos por mérito, não somos salvos por nada do que fizemos ou mesmo do que faremos. Somos salvos exclusivamente pelo amor de Deus, que olhando para mim, mesmo não vendo nada de aprazível, me amou e deu a sua vida para que eu e você pudéssemos hoje ter a certeza da nossa salvação, mediante a pregação do Evangelho, mediante a anunciação da palavra de Deus. O Espírito Santo, esse sim, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro, porque Hebreus 9:27 vai dizer que ao homem é dado morrer uma única vez,
Diferente do que muito se fala aí fora. Ao homem é dado morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. Mas aqueles que permanecem em Cristo Jesus, Romanos 8:1 vai dizer que já nenhuma condenação há. Já nenhuma condenação há. Passarão pelo juízo, todos nós passaremos pelo juízo de Deus. Um dia, eu e você estaremos diante do grande juiz. Mas quando ele olhar, não verá esse pecador vil que eu sou. Ele verá Cristo em mim. Mediante o sacrifício de Jesus, mediante o que Jesus fez por mim, não serei condenado. Antes entrarei no gozo de meu Pai. Isso é para mim e é para você. A condição para vermos as maravilhas e os frutos de Deus na nossa vida está no permanecer. Na sequência desse texto, como disse, Jesus preparando os seus discípulos, ele vai falar: mas olha só, o mundo vai te odiar, porque eles me odeiam. E todo aquele que me odeia, odeia a meu Pai. E ele está falando, ali naquele momento, ele está falando do povo de Israel, que mesmo ele, andando no meio deles, tendo feito todos os sinais, tendo cumprido todas as profecias, ainda assim, eles conspiram para lhe tirar a vida e o odeiam. Porque Jesus representa a mudança, Jesus representa o fim da mesmice, Jesus representa o fim do mundanismo. Jesus aponta diretamente para Deus, porque Ele vai falar que nós devemos permanecer nele, porque Ele permanece no Pai. E aí eu queria que você tivesse na sua mente, que você colocasse uma ilustração na sua mente. Pensa Jesus como um copo, um prato, um objeto que você tem como colocar algo nele. E repare que esse objeto, ele está sobre um outro ainda maior, que é o Pai. Jesus está lá, sobre o Pai. E aí, sobre este, nós vamos ser colocados. Mas ainda não bastava. E sobre nós é colocado o Espírito Santo de Deus. E guardados entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu e você, como aquela sementinha que é plantada em terra cuidada, terra boa, bem regada, alimentada, preparada. Nós somos conduzidos, como disse que a videira é colocada junto ao lugar que a sustenta. Nós somos conduzidos, amparados, preparados, e tudo que ele fala, permaneça aí, não saia dessa terra, não se desvie, não largue mão, não abra mão de estar com Jesus, em Jesus. E para estar, para permanecer em Jesus, como vimos aqui, para que sejamos limpos, para que sejamos cuidados, preparados, é necessário que a palavra dele esteja em nós. É necessário, não é uma possibilidade, não é uma condição mínima, é a essência, é permanecermos na palavra de Deus. Pois na medida que o nosso propósito, onde eu entendo que se eu estou vivo, se eu ainda respiro, e o Salmo 150 vai dizer que todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu existo com um único e exclusivo propósito, meu irmão, minha irmã. Não se iluda. Você está aqui com o propósito de anunciar a boa nova do Senhor. Nesse caminhar você vai ter família, nesse caminhar você vai ter trabalho, nesse caminhar você vai ter algumas aflições, algumas perdas, algumas dificuldades. Mas nada disso é o principal. É o que eu costumo dizer, e às vezes muitas pessoas se confundem no próprio ministério do Senhor Jesus. Por isso tem muita gente achando aí que Jesus era um grande mestre, um espírito iluminado, que veio para nos ensinar a amar. Meu irmão, minha irmã, não se iluda, Jesus veio para morrer na cruz. O propósito do Senhor foi nascer em carne,
percorrer dando testemunho de que ele verdadeiramente veio em carne, cumprir as promessas, cumprir todos os sinais, para que olhassem e falassem: eis aqui o Cordeiro de Deus, e ali diante dos homens, diante da humanidade, perante o Pai, derramar do seu sangue, para que a aliança fosse estabelecida, para que hoje todo aquele que nele crê tenha a certeza da vida eterna. No caminhar, Jesus percorreu inúmeros caminhos, passou por inúmeras situações, e em todas, sendo coerente com quem ele era amor. Ele era amor, e ele deu testemunho disso porque é quem ele é. E nós, não diferente, não estamos aqui para ensinar o amor, estamos aqui para ensinar a boa nova do Senhor, mas no nosso caminhar, as nossas boas obras, porque todo aquele que é salvo, todo aquele que está em Cristo, faz boas obras, faz coisas boas, pois estas não nos exaltam, antes glorificam a Deus. E à medida que glorificam a Deus, adubam a terra, preparam o solo, e a videira cresce, e a videira é vista, e os ramos são limpos e começam a frutificar de forma natural. Não pela força do meu braço, não pela minha muita eloquência. O apóstolo Paulo, ele tem um momento que, do alto dos seus muitos anos de estudo, do alto do seu grande conhecimento, e Paulo é uma referência teológica. Muito antes de se converter, ele já estudava aos pés de Gamaliel, dentro de toda a tradição, fariseu. Ele conhecia toda a lei, mas ele vai dizer que tudo isso era como sujeira. Ele usa até uma palavra mais forte. Tudo isso era como sujeira, porque de nada valia, porque ele não queria ser ouvido ou acreditado por eloquência de palavras. Antes ele queria que fosse pelo Espírito Santo de Deus, que dele emanava, que dele transbordava. É quando você vai entender por que até a sombra de Pedro curava. Até a sombra de Pedro curava. Não é porque a sombra de Pedro era muito melhor do que a tua sombra, não. É porque tudo em Pedro apontava agora para a glória do Senhor Jesus. O propósito de vida deles apontava para a glória do Senhor Jesus, para a anunciação da boa nova que faz a diferença. Vivemos dias maus, irmãos, vivemos dias maus. Se olharmos e acreditarmos exclusivamente naquilo que os nossos olhos estão testemunhando, nossa, que lugar terrível é esse mundo. Que lugar terrível. Doenças, guerras e toda sorte de aflições e agonias. Homem enganando homem, homem matando homem. Mas não é para isso que nós fomos chamados para olhar para o alto. Nós fomos chamados para ir além. Nós fomos instruídos que com o esforço nós conquistaremos o reino dos céus. Não por mérito, lembre sempre disso, tá? Quando fala por esforço é porque é algo que está além da nossa força natural. Só que em Cristo Jesus nós podemos suportar. Só pelos olhos da fé nós podemos ver aquilo que Deus preparou para nós. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas antes de já caminhar para o fim aqui, eu queria que você ficasse atento, porque se tem um versículo, na verdade ele se repete em outros lugares, e às vezes é muito mal usado, e eu queria que você atentasse, que é justamente no versículo 7, que vai dizer que se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em mim, em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Mas Jesus vai te explicar, olha só, você pede e não recebe porque pede mal, porque pede para o vosso deleite, para os vossos prazeres. O que o Senhor está falando aqui, ele reúne ali os seus apóstolos, ele reúne ali a igreja naquele momento, ele está se despedindo dela, ele está falando, olha só, logo não me tereis mais caminhando aqui com vocês, é necessário que mesmo eu não estando, os seus pensamentos estejam em mim, que os
seu propósito seja o meu propósito, que aquilo para o que eu te chamei, você cumpra segundo a minha orientação em sua vida. E deste modo, tudo o que pedirdes em meu nome, recebereis. O mar se abre, irmãos. O pecador anda sobre as águas, mediante o propósito de Deus. Afine sempre a sua vida com a vontade do Senhor. Ele foi quem permitiu que você estivesse onde você está. E aí você vai falar: Ney, tu não conhece a minha família, Ney, você não conhece o meu trabalho. Não conheço não, mas eu conheço o meu Deus. E Ele é o Senhor da história. Ele é o autor da vida. Ele não perdeu o controle de nada. Uma das coisas que o mundo tem tentado, com grande empenho, ao longo de séculos e séculos, ouso dizer ao longo dos milênios, é confundir a cabeça do homem que acha que existe um cabo de guerra entre Deus e o diabo. Irmãos, o diabo é um sopro diante de Deus. É incomparável, não existe. Não existe. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que Ele anda ao nosso redor, bramando como um leão. Ele nos assusta e nos atemoriza como se fosse um leão. Não, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. E esse tem todo o poder e autoridade. E no seu nome há poder nos céus, na terra e abaixo da terra. Na autoridade desse nome que foi dada a nós, que não ficamos perfeitos, continuamos na carne, continuamos em corpos corruptíveis, continuamos falhos. Mas na autoridade do nome dele, os demônios estão sujeitos. No nome dele, curas continuarão a acontecer. No nome dele, a palavra continuará a ser pregada. E frutos brotarão deste ramo lindo que é a igreja do Senhor. Para encerrar, abre comigo, eu gosto sempre de deixar um versículo. Vamos lá em Colossenses, capítulo 3. Vou deixar para vocês o versículo 17, muito conhecido, mas para que você reflita o que Deus falou contigo nessa manhã. Lembre sempre, João capítulo 15, Jesus é a videira verdadeira, se permanecermos nele, daremos frutos. Diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 17, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que vocês fizerem, tudo que eu fizer, é para a honra e glória de Deus, porque a Bíblia que o mundo lê, sou eu e é você. Permaneça e verás frutos maravilhosos. Amém? Louvado seja o Senhor. Agradeço a oportunidade.